o conjunto de deuses e deusas adorados no Antigo Egito. As crenças e rituais que cercam essas divindades constituíram o núcleo da antiga religião egípcia, que surgiu em algum momento na pré-história. Os egípcios cultuavam divindades que representavam forças e fenômenos naturais, realizando sacrifícios e rituais para apaziguá-las, garantindo que essas forças continuassem funcionando de acordo com uma ordem divina ou conforme Maat, um conceito, personificado por uma deusa de mesmo nome, que representa a verdade, equilíbrio, ordem, harmonia, lei, moralidade e justiça. Após a fundação do Estado egípcio em torno de 3100 a.C., a autoridade para realizar essas tarefas foi controlada pelo faraó, que afirmou ser o representante das divindades e gerenciou os templos onde os rituais foram realizados. Os mitos egípcios expressam características complexas das divindades, como seus laços familiares, hierarquias e combinações de deuses separados em uma só entidade. As aparências diversificadas das divindades na arte, como animais, seres humanos, objetos e junções de formas diferentes, também aludiram, por meio do simbolismo, às suas características essenciais. Em épocas diferentes, várias divindades ocuparam a posição mais elevada na sociedade divina, incluindo Ra, uma divindade solar, Amon, um deus misterioso, e Ísis, uma deusa-mãe. Geralmente, a divindade mais elevada foi creditada com a criação do mundo e, muitas vezes, conectada com o poder vital do Sol. Alguns estudiosos argumentaram, com base em parte dos escritos egípcios, que o povo egípcio reconheceu um único poder divino que se escondeu em todas as coisas e estava presente em todas as outras divindades. No entanto, eles nunca abandonaram sua visão politeísta do mundo, exceto, possivelmente, durante a era do atonismo no século XIV a.C., quando a religião oficial se concentrou, principalmente, em Aton, um deus impessoal do Sol. Para os antigos egípcios, as divindades estavam presentes em todo o mundo, eram capazes de influenciar os eventos naturais e o curso das vidas humanas. As pessoas interagiram com eles em templos e santuários não oficiais, tanto por razões pessoais, quanto por metas maiores do Estado. Os egípcios oravam pela ajuda divina, usavam rituais para obrigar as divindades a agir e as convocavam para aconselhamento. As relações dos seres humanos com suas divindades eram uma parte fundamental da sociedade egípcia. Veja agora quais foram os 14 principais deuses e deusas da civilização egípcia. Primeiro deus, Amon, o oculto. Assim como Zeus para os gregos, Amon era considerado o rei dos deuses e deusas do Egito. Esse deus era geralmente representado em uma forma humana, mas às vezes também era retratado com cabeça do carneiro. Amon fazia parte da tríade tebana, junto com Mut e seu descendente Khonsu, o deus da lua. Como muitos outros antigos deuses egípcios que foram assimilados com suas versões regionais, Amon foi fundido com Ra, se tornando Amon-Ra. Este permaneceu como deus principal durante todo o período do Antigo Egito. Segundo deus, Mut, a deusa-mãe. Mut, que significa mãe na língua egípcia, era uma dos principais deuses tebanos, esposa de Amon e mãe de Khonsu. Venerada como a grande mãe divina, Mut era geralmente descrita como uma mulher usando duas coroas na cabeça, representando o Alto e o Baixo Egito. Às vezes ela também era retratada com a cabeça ou o corpo de um abutre, ou como uma vaca, pois posteriormente ela se fundiu com Hathor, outra grande mãe divina que era geralmente representada como uma mulher com rosto e chifres de vaca. Terceiro deus, Osíris, o deus da vida. Considerado como um filho mais velho do deus da terra Zebida, deusa do Seunut, Osíris é adorado como deus da vida após a morte, visto que os egípcios acreditam que a vida continua em outro plano. Osíris era um deus da vegetação, simbolizando a renovação e crescimento, tomando conta da fertilidade ao redor das margens do Nilo. Osíris se casou com sua irmã Ísis e foi assassinado por seu próprio irmão Set. Porém, Osíris foi trazido de volta à vida pela magia de Ísis, que concebeu seu filho. Horus é descendente de Osíris e Ísis, que vingou a morte de seu pai e surgiu como novo rei do Egito, enquanto Osíris tornou-se o deus dos mortos e juiz do submundo, auxiliado à vida após a morte dos faraós e até mesmo da população. Quarto deus, Set, o deus do caos.
Set era o deus do deserto e das tempestades, que mais tarde também foi associado ao caos e à escuridão. Ele era descrito como um homem com cabeça de cão e cauda bifurcada, mas às vezes ele também era representado como porco, crocodilo, escorpião ou hipopótamo. Set também é um dos principais personagens da lenda de Osíris e Ísis. Como resultado da crescente popularidade do culto a Osíris, Set foi demonizado e suas imagens foram removidas dos templos. No entanto, em algumas partes do Antigo Egito ele continuou a ser adorado como uma das principais divindades. Quinto deus, Ísis, a deusa da ressurreição. Ísis era a deusa mãe de Horus e esposa e irmã de Osíris. Quando seu marido foi assassinado por seu irmão Set, ela recolheu as partes do corpo de Osíris e as juntou com bandagens, dando início à antiga prática egípcia de mumificar os mortos. Ao trazer Osíris de volta à vida, Ísis também introduziu o conceito de ressurreição, que influenciou profundamente outras religiões, incluindo o cristianismo. Ísis era retratada como uma mulher segurando o símbolo Anki na mão e às vezes com um corpo feminino e cabeça e chifres de vaca. Ela também era adorada como deusa da fertilidade. Sexto deus, Horus, o deus da vingança. Horus era um dos mais importantes deuses egípcios antigos, filho de Osíris e Ísis. De acordo com o famoso mito, ele vingou o assassinato de seu pai, matando seu tio Set e se tornando o novo rei do Egito. Os antigos faraós egípcios legitimavam seus governos se apresentando para o povo como Horus encarnado. Também adorado como deus da luz e do céu, Horus era geralmente descrito como uma criatura masculina com cabeça de falcão, usando uma coroa branca e vermelha. Sétimo deus, Anubis, o embalsamador divino. Anubis era um deus com cabeça de chacal e corpo de homem, que era responsável pelo reino dos mortos antes do assassinato de Osíris. Esse deus era conhecido por mumificar os mortos e orientar suas almas para a vida após morte. Anubis era descendente de Ra-Neftis, e era representado com um tom de pele preto, simbolizando os depósitos escuros do Nilo, que garantiam o sucesso do cultivo no Egito. Essa divindade também simbolizava a renascença e a coloração dos cadáveres após o embalsamamento, e participava da cerimônia de ponderação do coração, que decidia o destino dos falecidos de acordo com os seus atos em vida. Oitavo deus, Ra, o deus do sol. Ra era o deus do sol e uma das mais importantes divindades egípcias antigas. Ele também foi associado à construção de pirâmides e à ressurreição dos faraós. Esse deus simbolicamente nascia todas as manhãs com o nascer do sol, e morria com cada pôr do sol, iniciando sua jornada para o submundo. Ra era estreitamente associado a Horus e, assim como ele, era geralmente retratado como um homem com cabeça de falcão. No entanto, em vez de uma coroa branca e vermelha, Ra possuía um disco solar em sua cabeça. Muitos antigos deuses egípcios foram fundidos com Ra, e muitos foram criados por ele, como alguns dos seus rivais Ptah e Apep. Nono deus, Tot, o deus do conhecimento e sabedoria. O deus da sabedoria, escrita e magia era frequentemente retratado como um homem com cabeça de ibis ou de babuíno. Tot era o escriba do submundo, mestre das leis físicas e divinas, que mantinha a biblioteca dos deuses. Ele escreveu os feitiços em O Livro dos Mortos e o Livro de Tot, que continha os segredos do universo. Tot era considerado o deus mais instruído da história antiga, e também desempenhou um papel importante em muitos mitos egípcios, agindo como um árbitro entre as forças do bem e do mal. Décimo deus, Hathor, a deusa da maternidade. Hathor era a deusa associada à dança e à música, mas também era conhecida como a Senhora do Céu, da Terra e do Submundo. Ela era muito popular entre os antigos egípcios e era vista como sábia, gentil e afetuosa tanto para os vivos quanto para os mortos. Ela protegia as mulheres durante a gravidez e o parto, e também era adorada como deusa da fertilidade. Hathor foi mais frequentemente retratada como uma mulher com cabeça ou chifres de vaca. 11º deus, Sekhmet, a deusa da guerra e da cura. Sekhmet era a deusa da guerra que era descrita como a deusa com cabeça de leão. Ela era conhecida como a poderosa, que destruía os inimigos de Ra e ajudava os faraós contra seus oponentes. Sekhmet também estava associada à medicina e à saúde.
Seu retrato de mulher leoa com cabeça de leão frequentemente incluía um disco solar, um símbolo da realeza e autoridade divina dos faraós egípcios. 12º Deus, o Adjet, a protetora do faraó. O Adjet era retratada como uma cobra naja e sua imagem era frequentemente incluída na insígnia real, como um símbolo de soberania sobre o Egito. Ela era vista como a protetora do Horus vivo, o faraó. Segundo a mitologia, o Adjet estava sempre pronta para atacar qualquer potencial inimigo do faraó. Às vezes ela também era descrita como uma mulher com 2 cabeças de cobra. Nas representações de Adjet também era utilizado o disco solar, um emblema utilizado nas coroas dos antigos governantes do Egito. 13º Deus, Maat, a deusa da verdade. Maat era a personificação e a deusa da verdade, moralidade, justiça, ordem e harmonia. Ela simbolizava o equilíbrio natural do universo, sendo o oposto do caos. A cerimônia da pesagem do coração, conforme descrita no Livro dos Mortos, ocorria no salão de Maat. Ela era tipicamente retratada como uma mulher com uma pena de avestruz na cabeça. 14º Deus, Bastet, a deusa felina. Bastet era uma deusa felina, representada como um gato ou uma mulher com cabeça de gato. Ela era filha do deus do sol Ra e estava intimamente associada ao gato doméstico. Bastet era adorada por sua natureza maternal e protetora e era frequentemente pintada cercada por gatos. Porém, também se acreditava que ela era feroz quando necessário, pois os gatos conseguiam matar as cobras, uma das criaturas mais mortais do Antigo Egito. Fala galerinha, se você curtiu esse vídeo já vai deixando o seu like, mas se você é curioso e gosta de coisas peculiares como eu, já se inscreva no canal para ajudar essa professora louquinha a viajar pelo mundo. Ah, e se você quer me conhecer melhor, me siga nas redes sociais, meu Instagram se encontra aqui abaixo do vídeo. Corre lá, manda seu direct de sugestões de temas para os próximos vídeos. Hasta luego!